Vou pedir que vocês abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso de número 17 até o número 26. Vamos pedir aos irmãos que coloquem lá. Já está, ó. Então eu vou ler com vocês o texto e depois nós vamos pegar esse texto e entender aqui 3 coisas importantes que o Senhor Jesus Cristo faz por cada um de nós. E como isso que Ele faz por cada um de nós impacta as nossas vidas e transforma as nossas vidas, abençoando as nossas vidas. Então, olhe lá, ora, aconteceu num daqueles dias que estava Jesus ensinando numa determinada localidade. E achavam-se ali assentados, olha só quem que estava na plateia. Jesus está ensinando numa casa. Numa ocasião, era um sábado, ele estava ali ensinando e estavam presentes lá, olha só, assentados ali, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para os curar. Ele estava ensinando numa casa. Olha a plateia. Quem é que estava ali? Fariseus e mestres, vindos de onde? Vindos da Galileia, da Judéia, embaixo, e olha só, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Então, era uma plateia especial, que se reunia naquela casa, para ouvir o Senhor Jesus. O que essa plateia especial estava fazendo lá? Será que eles tinham muito interesse em seguir a Jesus ou estavam ali por outra razão? Vamos pensar isso mais adiante. O verso 18. Assim, vieram então uns homens, né? Eram 4 homens, vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo na presença lá de Jesus. Então esses homens traziam, né, um paralítico num leito. E eles queriam levar esse paralítico à presença de entrar naquela casa. A casa estava lotada, a plateia era grande. E então eles queriam levar esse paralítico na presença lá de Jesus. Olha o que aconteceu, verso 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, não tendo meio de levá-lo lá, eles então subiram no telhado, no eirado, e desceram o leito por entre os ladrilhos, para o meio de onde Jesus estava. Então o que eles fizeram? Eles não conseguiram ir pelos caminhos naturais, então eles procuraram um jeito de descer pelo eirado. Eirado significa uma casa quadrada, retangular, aquelas varetas assim com a cobertura. Eles abriram e desceram aquele homem até a presença de Jesus. Foi um fato inusitado, não foi? Todo mundo ali reunido, Jesus ensinando, e começa aquele movimento, e eles descem aquele homem na presença de Jesus. Olha o que aconteceu. Jesus podia ficar chateado com eles, né? Nós estamos atrapalhando aqui, o pessoal incomodado, mas olha como foi a reação de Jesus. Vejam só, verso 20. Vendo-lhes Jesus não viu o problema, não viu a dificuldade, não. Jesus viu uma coisa especial na vida daqueles homens. O que Jesus viu? A fé. É isso que Jesus quer ver na sua vida. Não é a maneira como você se veste, não é a maneira como você anda, não é a maneira como você malha na academia, não é nada disso. Isso pode fazer até parte da sua vida, mas Jesus está mais preocupado com aquilo que está no seu coração, na sua mente. Ele quer ver a sua motivação interior, o que leva você a agir da maneira que você age, o que leva você a fazer as coisas que você faz, o que leva você a viver a vida que você vive. Jesus olhou para aqueles homens, ele não viu nada antes de ver a fé daqueles homens. E quando ele vê a fé, ele age segundo a fé que ele vê nos nossos corações. Porque ele contempla a nossa fé. Até porque foi ele que nos deu a fé, o dom da fé.
Então, se ele vê que estamos usando este dom, ele diz: está aí um servo bom e fiel. E ele contempla o uso deste dom que ele nos deu na nossa experiência pessoal. Então, vendo-lhes a fé, Jesus dirigiu-se ao paralítico. Então, vendo a fé, Jesus se dirigiu ao paralítico e disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus? O que aqueles homens queriam quando levaram aquele paralítico lá na presença de Jesus? Eles estavam pensando em perdão de pecados? Não. Eles estavam pensando que aquele homem era um homem doente, paralítico, e estavam compreendendo que Jesus podia realizar uma obra especial na vida dele. Então, o que eles fizeram? Eles levaram aquele homem à presença de Jesus. Quando Jesus olha para aquele paralítico, ele diz assim: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha, essa frase de Jesus causou um problema para aqueles mestres e fariseus que tinham vindo de Jerusalém, que tinham vindo da Galileia, que tinham vindo da Judéia. Então, naquele momento que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, eles então reagem, e eles ficam irados. E olha o que eles dizem, quer ver? Verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Para eles, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, para eles era uma blasfêmia. Por quê? Porque, segundo eles, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então eles estavam entendendo que Jesus não tinha autoridade de perdoar pecados, porque pecado só pode ser perdoado por Deus. Então eles pensavam: quem é esse que está blasfemando? Ele não pode perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. A gente às vezes nem percebe que a gente também é chamado a perdoar pecados. Alguém peca contra nós, alguém faz alguma coisa contra nós, e nós podemos perdoar ofensas, pecados. Mas aqui não é o caso. Aqui é: Jesus perdoa os pecados daquele homem, declara. Eles então dizem: quem é esse? Aí olha o que Jesus vai responder. Veja só, isso aqui a gente vai aprendendo na escola dominical, vai lendo a palavra, vai aprendendo, né? Vai refletindo. Isso aqui a gente vai depois aplicando na vida da gente. O professor da escola dominical é igual o pastor, ele prepara a aula, ele vem aqui, ele vai ensinar com cuidado, com atenção, para que os alunos leiam a Bíblia, entendam a Bíblia e apliquem a Bíblia às suas vidas, né? Então olha só o que Jesus diz. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, Jesus conhece o pensamento de duas maneiras: pelo que eles declaram por serem fariseus e por serem escribas, eles já mais ou menos definem qual é o seu pensamento, qual é a sua doutrina, qual é a sua compreensão. E então Jesus, além disso, pode nos ajudar a compreender e discernir nossos próprios pensamentos, porque Ele conhece a nossa essência. Ele disse àqueles homens: que arrazoais em vosso coração? Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês estão questionando? Eu perdoei o pecado. Então o que é que vocês estão arrazoando? Jesus já sabia o que é que eles estavam arrazoando, mas ele faz a pergunta. E olha o que Jesus vai avançando, quer ver? E Jesus faz para ele a segunda pergunta: qual que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Não era um paralítico? Um paralítico ali, ninguém tinha dúvida da condição daquele homem, que era um paralítico. Então, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, não aparece nada visível, não acontece nada que pudesse ser auferido naquele momento, ou aferido naquele momento. Mas quando Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a esse paralítico aqui, que não pode andar, que não tem condições, dizer a ele assim: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Na cabeça deles, eles deviam pensar assim: mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, porque aqui está uma situação impossível, um paralítico aqui,
Aí Jesus vai dizer para eles a razão daquela situação. Olha só, verso 24. Verso 24. Assim, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar pecados. Então Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu vou fazer alguma coisa na frente de vocês que vai mostrar essa autoridade. Então diz assim, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o que Jesus falou? Eu perdoei os pecados, mas não somente perdoei os pecados, a Bíblia vai mostrar aqui que ele disse, eu tenho autoridade para perdoar o pecado. E para que vocês reconheçam essa autoridade, eu vou declarar sobre este homem uma cura especial, transformadora, instantânea, momentânea aqui e agora. Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aqueles homens que trouxeram Jesus, eles esperavam isso, mas Jesus colocou a coisa na ordem certa. Primeiro acerte sua vida com Deus, primeiro organize-se na fé, depois experimente os resultados da operação de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu, né? Então esse aí é o verso 24, dá mais um passo, 25. Imediatamente, olha, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para um paralítico, levanta-te e anda? Aí, Jesus assim, imediatamente, quando ele disse àquele paralítico, levanta-te e anda, imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa fazendo o quê? Glorificando a Deus. Então aquele paralítico entendeu que aquilo que aconteceu na vida dele foi uma obra de Deus. Mas aqueles homens que estavam lá, formando aquela plateia, entenderam que o que Jesus tinha feito era uma blasfêmia. Mas Jesus disse, vocês estão equivocados a respeito do poder de Deus. Pela fé que eu vi na vida desses homens que trouxeram esse paralítico, ele está levantado da sua prostração. E ele volta para a sua casa, curado. E a Bíblia diz que ele voltou, glorificando a Deus, entendendo que aquilo era uma obra de Deus. E certamente muito agradecido por aqueles 4 amigos que o levaram e que fizeram todo aquele trajeto por cima do telhado, visando colocá-lo na presença de Jesus. Então o verso 26, vai até o 25, 26, mais um. E todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. Então o que Jesus fazia era muito além da religiosidade de um povo. Era algo que manifestava o poder de Deus na experiência das pessoas. E as pessoas eram tocadas por isso. Ele não fez nada com a multidão, fez com um paralítico. Mas como todos viram aquilo, todos ficaram impressionados com o poder de Jesus. Até aí está certo? O texto? É um texto claro, né? Então, 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus recebeu aqueles homens que vieram com aquele paralítico e ele disse, perdoados estão os teus pecados. É a primeira coisa mais importante que Jesus faz na vida de cada um de nós e é a coisa mais importante que a gente deve almejar da parte de Deus. Tratar com Ele da nossa espiritualidade, tratar com Ele da nossa relação com Ele, tratar com Ele da nossa relação com o Pai. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, perdoados estão os teus pecados, significa reconciliada está a sua vida com Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então o pecado é uma ruptura entre nós e o nosso bendito Criador, Deus nosso Salvador, poderoso. Então quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, quebrada está a barreira que te separa de mim. Quebrado está o conflito. Agora você não tem mais que ter a ideia de que a sua vida está separada da minha vida, porque eu perdoei os teus pecados. Diante de Deus, a sua vida está liberta da condenação de qualquer forma de pecado. Por isso que o apóstolo disse assim, justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos a comunhão e a paz de Deus. Então significa que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque receberam o perdão de Deus para a sua vida separada ou distanciada de Deus. Às vezes a gente pode ter até a ideia de que nossa vida está ligada a Deus pela nossa religião, mas não é a nossa religião que nos liga a Deus. É a relação nossa com Jesus, é o perdão de Jesus Cristo para os nossos pecados, que nos conduz a uma comunhão com o Senhor, porque Deus estava em Cristo reconciliando. Então o que nos faz identificados com o Senhor é essa reconciliação que vem como consequência do perdão dos nossos pecados, ou perdão da nossa rebeldia, perdão da nossa transgressão, perdão do nosso distanciamento. E depois vocês leem o Novo Testamento, pegam uma folha de papel e anota quantas vezes a Bíblia vai falar que nós estamos longe de Deus, perdidos no tempo e no espaço espiritual. Vai falar da forma como nós vivemos longe da graça de Deus e chama isso de pecado. Então Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Então, bem-aventurado, diz a Bíblia, é aquele cujo pecado é perdoado e cuja transgressão é superada. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado. Então veja a bênção de Jesus para aquele homem paralítico. Antes de qualquer coisa, perdoados estão, ou seja, restaurada está a tua comunhão com Deus. Antes de qualquer situação na sua paralisia, é melhor resolver a sua relação de identidade com o Pai, relação de identidade com o Senhor. Perdoados estão os teus pecados. Então esse é o primeiro benefício que você tem quando Jesus entra na sua vida e diz, perdoados estão os teus pecados. Já sentiu o perdão do Senhor para o pecado do seu distanciamento dele? O pecado da sua rebeldia ou da sua pecaminosidade, da sua carnalidade, ou seja lá do que for que te leva para mais longe da comunhão e da intimidade com Deus. Ao privilégio, perdoados estão os teus. Mas eu nunca senti isso na minha vida, nunca experimentei isso, então hoje é o dia. Faça uma oração, Senhor, quero apresentar minha vida diante do Senhor. Quero pedir que o Senhor me perdoe pelo fato de eu ter vivido longe do Senhor e não ter compartilhado a minha vida com o Senhor e não ter percebido a bendita presença do Espírito Santo na minha vida. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não sou eu que digo que eu sou filho de Deus. Não sou eu que digo, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Mas a filiação é uma decisão. A filiação é uma escolha. A filiação é uma atitude. Eu quero unir-me ao meu Pai Celestial. Eu quero ser parte da família de Deus. E eu quero que isso aconteça como um ato generoso da misericórdia de Deus, dizendo para mim, perdoados estão os teus pecados. Aqueles pecados que você apresenta perante Ele e diz, Senhor, trata minha alma, trata minha mente, trata o meu coração, trata tudo aquilo que dentro de mim me afasta do Senhor e faz que eu seja uma unidade com o Senhor. Eu quero ter o Senhor como meu pastor e quero ser ovelha do teu pastoreio.
tira a barreira e traz a comunhão entre eu e o Senhor. Nesta noite você pode fazer esta oração. Senhor, livra o meu coração e a minha mente de estar longe e distante do Senhor. Faz que eu esteja unido ao Senhor. Quero ser ovelhas do teu pastoreio. É isso que é importante. Perdoados estão os teus pecados. Segundo, olha que coisa interessante. Quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, ele vai olhar para aquele homem e vai dizer, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta-te? Ele vai dizer, levanta-te e anda, depois de perdoar o pecado. Ou seja, depois de acertar a nossa vida com Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, naquilo que a nossa vida precisa ser trabalhada. Naquele caso, era algo que ali Ele estava fazendo para abençoar a vida daquela pessoa. Mas muitas vezes Ele vai fazer algo na nossa vida diferente do que mandar a gente levantar e andar. Ele vai mandar a gente talvez parar e dizer, vai lá naquele a quem você ofendeu e peça o perdão dele assim como Deus lhe perdoou. E aí você fala, puxa, mas isso é muito difícil. Ali, qual que é mais fácil? Você fazer isso pelo perdão de Deus? Ou eu dizer que depois de você fazer isso, você vai se levantar e andar poderosamente? Tem coisas que nós vamos fazer, porque Deus vai nos mandar fazer, o Senhor Jesus que vai nos mandar fazer, e depois disso nós vamos nos levantar e andar e glorificar o nome dEle. Mas é preciso que nós tragamos à presença do Senhor aquilo que nós queremos colocar no altar dEle, como aqueles 4 homens fizeram. O que você quer apresentar ao Senhor como uma dificuldade, uma limitação, uma luta, alguma coisa que você quer que o Senhor remova da sua vida, que Ele limpe da sua vida, que Ele tire da sua vida, que Ele faça uma cirurgia espiritual. O que você precisa, o que você quer? Aproxime-se do Senhor e ouça essa primeira fase. Perdoados estão os teus pecados. Perdoada está a tua consciência de comunhão e de identidade. E aí Ele começa a trabalhar com você. E quando você se dá conta, aquilo que te magoava ou maltratava, vai sendo tratado pelo Senhor de alguma forma. Eu não sei como Ele vai fazer com você. Eu sei o que Ele fez com aquele homem, porque está escrito na palavra. Agora, o que Ele vai fazer com você vai estar escrito nas tábuas do seu coração. Vai estar escrito na sua história. Vai estar escrito no seu testemunho. Portanto, um dia você chegará aqui e você dirá, um dia eu ouvi do Senhor, perdoados estão os teus pecados. E eu apresentei para Ele uma luta tremenda e hoje eu posso chegar aqui e dizer, o Senhor me libertou e Ele me disse, levanta-te e anda e vai para a tua casa. Mas vai transformado, mas vai modificado. E a obra de Deus começa num momento, com a palavra de Jesus a seu respeito, e ela se projeta por toda a eternidade. Faz sentido isso? Então, este é o momento de você apresentar ao Senhor também a sua vida, a sua história, pedindo a Ele que olhe para você com o olhar da compaixão e da misericórdia, do amor e do perdão. Interessante que agora vem um terceiro momento. Quando aquele moço estava ali, ele estava ali porque alguém se interessou por ele. Alguém dedicou tempo e atenção a ele. Alguém se uniu para juntar um grupo de amigos e falar, vamos levar esta pessoa à presença de Jesus. Porque nós achamos que se essa pessoa estiver na presença de Jesus, algo especial vai acontecer na vida dessa pessoa. Esses 4 representam essa igreja, representa a nossa comunhão aqui, que pegamos pessoas e as levamos à presença de Jesus e com oração colocamos ela lá no altar e pedimos, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, abençoa. Por isso que nós fazemos as nossas orações intercessórias, porque nós acreditamos que a oração pode transformar situações, porque nós estamos conectando a vida daquela pessoa à vida de Deus.
Nós estamos conectando Deus com a vida daquela pessoa pela qual nós oramos. E nós precisamos, ao fazer isso, ter certeza que nossos pecados estão perdoados. E que o Senhor está usando a nossa vida para abençoar outras vidas. Uma igreja, então, é aquela comunidade que sente que é instrumento de Deus, para que Deus, através dela, possa abençoar pessoas. Você vai, pela fé, fazer esta obra. Você vai, pela fé, fazer a escola dominical, pela fé, construir uma classe, pela fé, trazer visitantes, pela fé, levar pessoas que estão sofrendo a presença de Deus, e Deus vai agir, e aqui vai acontecer grandes testemunhos. Vai acontecer, porque nossa fé nos mostra isso, a palavra diz isso. Nós acreditamos que Deus pode operar na vida de uma pessoa, sim ou não? Acreditamos que Deus pode transformar uma vida? Se nós acreditamos isso, devemos trabalhar por isso. E Deus deu para aqueles homens a bênção de não serem paralíticos, porque assim eles podiam ajudar um paralítico. Então você dê graças a Deus, porque não é um paralítico, porque você pode ajudar uma pessoa. Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Você pode fazer diferença na vida de alguém. Porque você, espiritual, crente, saudável, aqui está para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque Deus já usou alguém para ser instrumento na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus já nos abençoou para que nós fôssemos uma bênção. Esse é o efeito Abraão. Deus falou: Abraão, eu vou te abençoar. Você vai prosperar. E na sua vida, todas as nações da terra serão abençoadas. Então Abraão foi um homem rico, mas não foi rico para gastar nos seus deleites. Foi rico para ser o líder da criação de um grande povo, que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoa para você ser uma bênção. É para isso que Deus abençoa a gente, para a gente ser uma bênção. Então diga: Deus me abençoou para eu ser uma bênção. Esse é o seu conceito. Essa é a sua compreensão. Deus te abençoou para você ser um manancial de bênçãos. Deus me abençoou um pouquinho, você só um pingo d'água no deserto. Mas seja um pingo d'água no deserto. Um dia tinha uma andorinha ajudando a apagar um grande incêndio. Um incêndio imenso, então o pessoal fazendo aquela confusão todinha para apagar o incêndio. A andorinha ia lá no lago, pegava com o seu biquinho uma gota d'água, chegava lá e jogava ali a gota d'água no incêndio, voltava lá, pegava uma gota d'água, chegava lá, jogava no incêndio. Aí um curioso parou e perguntou assim: para que você está fazendo? Estou ajudando a apagar um incêndio. Aí falou assim: mas rapaz, essa gotinha de nada não vai fazer a menor diferença. Ela disse: pode não fazer para você, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Deus não espera de você nada além do que você pode fazer, mas também Ele não espera nada aquém do que você pode fazer. Porque Ele te chamou, te capacitou, te abençoou para você usufruir as bênçãos dEle e ser uma bênção para as outras pessoas. Faz sentido isso? Aqueles 4 homens ficaram na história, não sei nem o nome deles, mas eles ficaram na história por uma razão: eles se uniram para abençoar um paralítico. Agora pense na alegria deles, quando esse paralítico volta para casa, glorificando a Deus. Pense na alegria deles: rapaz, olha só o que nós conseguimos. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, nós, pela graça de Deus, conseguimos. E aí está o nosso amigo, andando, trabalhando, lutando, vencendo, porque nós fizemos diferença na vida dos nossos amigos. É assim que é a palavra. E igreja existe para isso. É para que a gente se prepare, para que a gente louve, para aperfeiçoar a nossa adoração, nossa espiritualidade, para a gente sentir pela fé que a obra de Deus é verdadeira e poderosa, e a gente fazer a parte da gente. E de repente a gente se surpreende com Deus multiplicando as bênçãos, e aquilo que muitas vezes parecia impossível e difícil, acontece, e a gente vai falar que foi Deus que realizou. Foi o Senhor Jesus que estava presente na história. Sabe uma coisa para encerrar? A coisa mais importante é que Jesus, presta atenção, que Jesus
seja o fato novo na sua vida. Quando Jesus é o fato novo de Deus na vida da gente, as coisas começam a acontecer diferentemente. Porque Jesus é aquele que pode dizer: perdoados estão os teus pecados, resolve a sua espiritualidade, resolve a sua eternidade, resolve o seu destino. E Ele pode dizer: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Ele pode dizer isso, Ele pode falar isso, porque Ele tem autoridade. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e foi constituído pelo Senhor para que promovesse a reconciliação dos homens com Deus. Faz sentido? Faz? Então, vale um amém?